Otto von Guericke, prefeito de Magdeburg, Alemanha, em 1654, fez uma interessante demonstração pública. Ele juntou duas semisferas metálicas ocas, juntou elas, extraiu o ar, ou seja, fez vácuo dentro delas, e depois foi separar com duas juntas de cavalo. O que ficou demonstrado que nem duas juntas de cavalos, tendo cada uma delas 15 cavalos cada uma, não puderam separar as duas esferas metálicas que estavam com vácuo entre elas, dentro delas. Isso está demonstrado o poder da pressão atmosférica. Geralmente, efeitos como esse são atribuídos ao vácuo, com aquela antiga ideia de que a natureza tem horror a vácuo. E isso, na verdade, são efeitos da pressão atmosférica. Para se entender isso, é preciso entender cada um dos seus efeitos individualmente. E você sabia que existe limitações para alguns desses efeitos? É o que entenderemos daqui a pouco. Rode a vinheta. Professor Daniel Valim da Unemate. Então, antes de mais nada, não esqueça de dar o seu like, que assim você contribui, se você gostar da aula de hoje. Então, continuando. Densidade e experimento de Torricelli. A gente vai falar sobre a densidade, as coisas mais básicas, que é a densidade, a pressão atmosférica e, como consequência, o experimento de Torricelli. Primeiro vamos definir fluidos. Fluidos são substâncias que não se mantêm sua forma sobre a ação de forças de cisalhamento, ou seja, aquelas forças tangenciais que ocorrem na superfície do fluido. Ou seja, o fluido facilmente ele se desloca ou deforma ou vai tomar forma de qualquer objeto que esteja ao seu redor. Então, ele toma a forma do objeto, do recipiente. Então, nesse caso, a gente pode exemplificar que são exemplos de fluidos, além do ar e da água, claramente, o mel, a glicerina, o vidro e o piche. Tá? Agora você pode pensar, o vidro? Sim, o vidro. O vidro, na verdade, não é um sólido, ele é um líquido, uma viscosidade muito alta. É tão elevada que ele demora centenas até milhares de anos para você ver alguma deformação do escorrimento dele. Então ele na verdade vai escorrendo, mas com um escorrimento muito, muito lento. Porque tem uma viscosidade muito alta. Outra coisa que a gente tem que entender é sobre densidade. Então, densidade é a razão entre a massa de um corpo ou substância e seu volume. Então, se você quer medir a densidade, diretamente você tem que pesar o objeto, depois de pesar o objeto, medir o seu volume, e a maneira mais direta de medir o volume é mergulhando o objeto dentro da água e ver o quanto de volume que se deslocou. O volume deslocado é o volume do objeto. Daí você faz uma continha. Divide a sua massa que foi pesado, do objeto que foi pesado, pelo seu volume. Então você obtém a densidade, que no caso aqui, desse experimento aqui, 7,8 gramas por centímetro cúbico. Então essa é uma das unidades que você pode se usar no sistema internacional, é o quilograma por metro cúbico. Então, aqui estão alguns exemplos de densidades. Um dos exemplos aqui você tem da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, a água do mar 1,03, que é um pouquinho maior devido à existência do sal. Gasolina
0,70 gramas por centímetro cúbico. Então vamos a um exercício exemplo. Um tambor cheio de gasolina tem área da base A igual a 0,75 metros cúbicos. E a altura H igual a 2 metros. A. Qual é a massa de gasolina contido no tambor? Já sabemos que a densidade é dada por ρ igual a M sobre V. Dessa relação, obtemos M igual a ρV. Tá? Então, calculando o volume é área da base vezes a altura. Então, área da base 0,75 metros quadrados, tá? Vezes a altura, que é 2 metros, tá? Então, daqui a gente tem que o volume é 1,5 metro cúbico, tá? 1,5 metro cúbico é 1.500 litros, tá? Porque 1 metro cúbico são 1.000 litros. Consultando a tabela 7.2, né, podemos ver que a densidade da gasolina aqui, ó, 0,70 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, substituindo aqui, quando a gente quer saber a massa vai ser o quê? A densidade vezes o volume. Então, 0,70 vezes 10 elevado ao cubo, tá? Metros cúbicos, tá? Aliás, 0,70 vezes 10 elevado ao cubo quilogramas por metro cúbico, tá? Aqui dado em gramas por centímetro cúbico, transforma para quilogramos por metro cúbico. Então 0,70 vezes 10 é o cubo, quilogramas por metro cúbico, tá? Então, vezes 1,5, você tem massa igual a 1,05 vezes 10 elevado ao cubo quilogramas, tá? Então, observe as unidades. Quilogramas por metro cúbico vezes metro cúbico vai resultar em quilogramas, tá? Beleza. E B, qual é a massa exercida pela gasolina no fundo do tambor? Então, a pressão é dada por... Aliás, qual a massa? Qual a pressão exercida pela gasolina no fundo do tambor? Então, sabemos que a pressão é dada por força sobre área. Aliás, a gente não chegou a isso aqui ainda, né? Esse é um problema desse exercício. Esse exercício a gente já lida com pressão antes de definir o que é pressão, tá? Que vai vir na próxima slide. Então, pressão, tá, vamos adiantar aqui. Pressão é a força sobre área, tá? Então, quando você pega, mede a força-peso, então a força-peso vai ser o quê? A massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, dado por esse exercício aqui, isso aqui eu tirei de um livro de ensino médio, tá? Então, é a aceleração da gravidade do ensino médio, é arredondado para 10 metros por segundo quadrado, tá? 1,05 vezes 10 elevado ao cubo vezes 10, que é a aceleração G aqui no caso, tá? Então, você tem como resultado força igual a 1,05 vezes 10 elevado a 4 newtons. Portanto, P igual a F sobre A. 1,05 vezes 10 elevado a 4 sobre 0,75, onde temos P igual a 1,4 vezes 10 elevado a quarta newtons por metro cúbico, tá? Então, essa aqui é a pressão que a coluna de gasolina exerce sobre a área da base do tambor, tá? Agora sim, vamos definir pressão atmosférica, tá? Então, é a razão entre a força que é aplicada sobre uma determinada superfície, sobre essa área dessa superfície, tá? Então, isso aqui é a definição de pressão. Então, até aqui a gente não tinha preocupado com pressão, porque sempre pensava força aplicada sobre um ponto, tá? Então, mas aqui, a partir do momento que você começa a trabalhar com hidrostática, então a pressão começa a ser a grandeza mais importante, tá? Porque não tem como você trabalhar com fluidos, você dizendo, força aplicada sobre um ponto. Então, é mais conveniente usar pressão. As unidades de pressão são, no sistema internacional, o Pascal, que é, pela própria definição de pressão, tá? Vai ser 1 newton por metro quadrado. É a unidade de pressão mais óbvia que tem, tá? Usando o sistema internacional. Mas há outras unidades muito comuns fora do sistema internacional, tá?
Então, por exemplo, você tem uma atmosfera, onde a atmosfera é 1,01 vezes 10 elevado a quinta Pascal, tá? Ou 760 torr, ou 14,7 libras por polegada quadrada. Libra por polegada quadrada, esse aqui é num sistema sistema americano, tá? Libras, usa polegadas, usa esse sistema de unidades, tá? E o torr, ele é o antigo milímetro de Hg, tá? Então, até um certo tempo atrás, era muito comum nos livros, textos de física, você tem, além do Pascal, você tem milímetros de Hg, tá? E agora é chamado de torr, tá? E por fim, a abreviação de polegada é o PSI, tá? Pound per square inch, né? Polegada por libra por polegada quadrada, tá? Isso que quer dizer PSI. Exemplo 1, pressão atmosférica. Uma sala de estar tem 4,2 metros de comprimento, 3,5 metros de largura e 2,4 metros de altura. A. Qual é o peso do conjunto contido na sala se a pressão do ar é 1 atmosfera? B. Qual é o modo da força que a atmosfera exerce de cima para baixo sobre a cabeça de uma pessoa que tem uma área da ordem de 0,40 metros quadrados? Então, vamos lá. Você tem, para responder o item A, você tem mg igual a ρ v vezes g. Então você tem aqui, isso aqui é igual a 1,21 quilogramas por metro cúbico vezes 3,5 vezes 4,2 vezes 2,4. Tudo isso vezes 9,8 metros por segundo quadrado, tá? Vezes 9,8. Vou colocar a unidade porque não cabe, tá? 9,8 metros por segundo quadrado. Então, resolvendo isso aqui, mg igual a dá cerca de 418 newtons, tá? Aí o Halley, tá? Ele arredonda isso aqui para aproximadamente 420 newtons, tá? 420 newtons. Isso aqui é a resposta. Beleza? Então, continuando. Item B. O item B, qual é o modo da força que a atmosfera exerce de cima para baixo? Voltando lá ao item B, tá? Opa! Eu rodei demais, desculpa aí. Tá. Qual é o modo da força? Qual é o modo da força que a atmosfera exerce de cima para baixo sobre a cabeça de uma pessoa que tem uma área de
da ordem de 0,40 metros quadrados. Então é para calcular a força que o ar exerce sobre o cabeção, tá? De área de 0,40 metros quadrados, tá? Bom, não sei se isso aí é exatamente um cabeção, tá? Eu não tenho uma boa noção de área menor que um metro quadrado, tá? Então, vamos lá. Mas é isso aqui que ele está pedindo. Então, você tem F igual P vezes A, que é igual. Aqui você tem uma atmosfera, tá? Uma ATM, vezes. Aí aqui você calcula 1,01 vezes 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado. O que é isso aqui? Isso aqui é o valor da pressão de um ATM, de uma atmosfera, tá? Dividido por um ATM. Isso aqui é uma conversão de unidades, tá? Opa. Vezes, isso aqui é a área, 0,04 metros quadrados, tá? Então, F será igual a 4 vezes 10 elevado ao cubo newtons. Isso aqui é a nossa resposta. Tá? Então, respondido, tá? Agora vamos continuar com o conteúdo. Experiência de Torricelli, tá? Torricelli resolveu uma experiência que era o seguinte: ele pegou um tubo de vidro de 1 metro de comprimento, encheu de mercúrio até a boca, tá? Então ele não deixou espaço vazio, tampou com o dedo e emborcou esse tubo de vidro, tá? Em cima de uma bacia de mercúrio, tá? Então era um tubo de mercúrio, ele estava todo cheio de mercúrio e emborcou dentro de uma bacia de mercúrio, tá? Então não era para existir nada dentro, a não ser mercúrio, tá? Então o que acontece é o seguinte: a coluna de mercúrio ela baixou até uma certa altura, tá? E estacionou em torno de 76 centímetros, 660 milímetros de altura, tá? Então, na verdade, a coluna de mercúrio, o peso dela, podemos mostrar aqui, ó, ela equilibrou com a pressão atmosférica, tá? Então aqui se formou o que? Um vácuo, porque aqui não tinha nada, só tinha mercúrio aqui dentro, né? Lembra? Aqui desse lado não tinha nada, então ele pegou, ele virou, essa coluna de mercúrio desceu, então aqui ficou o vácuo, tá? Então ele criou um meio de medir a pressão atmosférica, tá? Então por isso que a medida da pressão atmosférica de forma direta é dado em 760 milímetros de Hg, tá? Sendo que a unidade de pressão atmosférica já foi há muito tempo assim, foi dada por 1 milímetro de Hg, né? 1 milímetro de mercúrio, tá? Ou 1 torr, tá? Modificou o nome de milímetro de Hg, milímetro de mercúrio, para torr, tá? Que é a unidade, que é o nome da unidade hoje em dia. Tá. Aí a gente podia fazer a seguinte pergunta, tá? E se a experiência fosse realizada, em vez de mercúrio, fosse realizada com água? Então você colocaria lá aqui uma bacia com água, né? Colocar aqui uma bacia com água, tá? E aqui você colocasse uma mangueira cheia d'água e de tal modo que formasse não tivesse só água dentro dela, tá?
qual seria essa altura dessa coluna de água? Essa coluna de água ficaria em torno de 10,3 metros, tá? Então aqui está o exemplo aqui, colocando uma girafinha aqui do lado, né? Para você ter ideia de como ficaria a altura dessa coluna d'água. Isso mostra uma coisa bastante interessante. Vamos supor que você coloque aqui você em cima de uma plataforma e você queira chupar água de um canudinho, tá? Uma mangueira, tá? A mais de 10 metros de altura, tá? O que ia acontecer? Você ia formar um vácuo aqui dentro, ia ficar roxo de tanto tentar chupar a água e a água não ia chegar na sua boca, tá? Então isso aqui é uma coisa interessante porque mostra o limite de para bombas de sucção. Bombas de sucção não seriam eficazes até a altura de 10 metros. Então, ou seja, a partir de 10 metros já não ficariam eficazes, tá? Então ela não funciona direito. Então por isso que as bombas de sucção praticamente você não usa hoje em dia bomba de sucção, usa bomba submersa, ou seja, que você pega a água daqui de baixo e empurra para cima, tá? Então é a bomba submersa que ela funciona melhor, tá? Ou então bomba de sucção injetora. Você tem um cano aqui que cria uma atmosfera artificial, injeta ar aqui e no tubo interno você puxa a água, tá? Aí sim ela funciona. Aí pode ter limites superiores a 10 metros, tá? Tá. Continuando. Então isso também explica também a existência de barâmetros. Então um exemplo mais simples que a gente pode ter é o barômetro de mercúrio. Então o barômetro de mercúrio, que é um instrumento, o barômetro é um equipamento que mede pressão atmosférica, tá? E aqui a gente permite definir dois tipos de pressão. A pressão manométrica, tá? Que é proporcional à altura H da coluna líquida de mercúrio, tá? E a pressão hidrostática, tá? Então, barômetro de mercúrio você pode ter diversos formatos, não vai depender do formato, tá? De como que é construído, tá? Vai depender apenas se você tem o quê? Uma região que você vai ter pressão igual a zero, ou seja, é vácuo total, e uma região que você tem aberto a ação da pressão atmosférica, tá? Uma bacia com mercúrio. Tá. Continuando, então você pode ter um exemplo desse tipo aqui. Você pode ter um equipamento que você quer medir a pressão, tá? E se você colocar uma coluna de mercúrio suficientemente comprida, você pode medir a pressão de um tanque com ar comprimido, por exemplo, em gás, e medir a pressão desse gás através do desnível da altura dessa coluna de mercúrio, tá? P0. Então aqui você tem P0 e aqui você vai PM, tá? Então P0, PM menos P0, você vai ter essa diferença aqui. Essa diferença vai ser proporcional à pressão manométrica, ou seja, não é a pressão absoluta, é a pressão que você mede simplesmente de um gás que está dentro do recipiente. Variação da pressão atmosférica à profundidade. Então você tem uma pressão atmosférica, então quando a gente mergulha dentro da água, então o que é mais sensível à pressão são os nossos ouvidos, tá? Agora, para entender como funciona a pressão atmosférica, seja um objeto cilíndrico, né? Uma altura y menos y2, essa aqui é a altura do cilindro, tá? E aqui você vai ter o que? A força 1 devido à pressão da camada de água superior ao cilindro, tá? E você vai ter F2, que é a camada de baixo da água, tá? Então você tem F1 e F2. E você tem também o peso desse cilindro, tá? Dado por mg. Então você vai ter as três forças combinadas, F2, F1 e mg, tá? As três forças se equilibram. Então, colocando essas três forças aqui, equilíbrio das forças, F2 igual a F1 mais mg, tá? Depois você coloca
F2 a gente sabe que é pressão vezes a área, então no caso aqui a pressão 2 vezes a área. Então uma área do cilindro, a área da base e a área das duas bases, a base inferior e a base superior, são iguais, tá? Então você vai ter aqui P2A igual a P1A, tá? Mais densidade vezes o volume. O volume é dado por área da base vezes a altura. A altura é y menos y2, vezes a aceleração da gravidade, tá? Então, ρA, VG, y2. Como a gente tem A em toda a equação aqui, a gente precisa de A, da área. Então, a equação simplesmente se reduz à pressão. Pressão 2 igual a pressão 1 mais ρGH, não, ρG, y menos y2, tá? Ou seja, ρGH, tá? Onde H é a altura, tá? Da profundidade do líquido, tá? E P0, P0 é o quê? P0 geralmente é a pressão atmosférica. Então, geralmente o que a gente está querendo aqui, se coloca no exercício de física, você coloquei a pressão atmosférica. Você não coloca a pressão da água como um item isolado, tá? Um sistema isolado. Então você coloca a pressão dentro da água, tá? Quando você mergulha, tá? Então vai ser a pressão dentro, uma certa altura H da água, tá? Mais a pressão atmosférica. Para entender aqui, vamos ao exemplo 2. Pressão barométrica sobre o mergulhador. Um mergulhador novato, praticando em uma piscina, inspira ar suficiente do tanque de mergulho para expandir totalmente os pulmões antes de abandonar o tanque a uma profundidade L e nadar para a superfície. Ele ignora as instruções e não exala durante a subida. Ao chegar à superfície, a diferença entre a pressão externa que está submetida e a pressão do ar dos pulmões é de 9,3 kPa. De que profundidade o mergulhador partiu? Que risco possivelmente fatal está ocorrendo? Então, esse é o exercício 2. Então, resolvendo, a gente tem que P igual a P0 mais ρGL, onde L é a altura que ele saiu da água, tá? Então a gente tem aqui, isso aqui vai resultar P menos P0, delta P. Delta P, tá? Que é P menos P0, que é igual a ρGL. ρGL. Então, L igual delta P sobre ρG, tá? Então, a gente tem aqui substituído 9.300 pascals, tá? 9,3 kPa é 9.300 pascal sobre densidade 998 kg por metro cúbico vezes 9,8 metros por segundo quadrado, que é a aceleração da gravidade, tá? Então isso são esses valores que a gente coloca no cálculo, tá? Então, resolvendo, nós obtemos L igual a 0,95 metros, tá? Então, essa aqui é a resposta. Vamos pegar esse aqui e fazer ficar quadradinho. Tá. E beleza. Só que você pode pensar, pô, mas 0,95 metros não dá nenhum metro de profundidade, então dá uma diferença de pressão tão grande, tá?
Essa diferença de pressão é perigosa? É, tá? É. Então, só que, lembrando assim, quando eu mergulho, eu não aguento ficar muito tempo nadar debaixo d'água com o pulmão cheio. Então, o que acontece? Eu solto o ar dos pulmões, porque eu tenho uma tendência de boiar muito forte. Então, eu já solto o ar dos pulmões logo quando chego lá embaixo, tá? E não precisa ser muita coisa, em torno de 1 metro, aliás, não dá nem 1 metro, dá mais ou menos isso aqui, 0,95 metros, 0,95 centímetros. Então eu já solto o ar dos pulmões. Então, praticamente assim, eu não tenho esse perigo, tá? Por causa disso. Mas o cara que... Isso aqui é sério, o cara pode ter problemas, tá? É suficiente para arrebentar o pulmão e entrar, boligear no sangue, tá? Então, pessoal, com isso é só, tá? Então, espero que tenham gostado e, novamente, não se esqueça de dar um like, compartilhar, dar um like, comentar, tá? Se você realmente gostou dessa aula, tá? Então, até a próxima e obrigado.